É muito comum que as pessoas se interessem bastante por conteúdos do tipo como ser aprovado mais rápido em um concurso público. Nesse sentido, eu acho que às vezes a gente esquece das coisas que nos atrasam. As coisas que, se não tivessem lá, a gente conseguiria ser aprovado mais rápido. Então, em vez de buscar alguma coisa que você tem que fazer para conseguir ser aprovado mais rápido, às vezes a gente tem que olhar para dentro e começar a observar as coisas que a gente já faz e que estão fazendo a gente ser aprovado mais devagar. Pensando nisso, e depois de ter sido aprovado em 3 concursos, estudando um pouco mais de um ano, eu separei aqui 3 coisas que muito provavelmente atrasam a sua aprovação, se você fizer elas, obviamente. A primeira coisa é extremamente básica, mas que pega muito o pessoal que está começando a estudar para concurso agora. Não comece a estudar para concursos sem ter definido muito bem qual que é a área e o nível que você vai concorrer. Porque às vezes você até tem nível superior, mas você quer focar em concursos de nível médio. Ou você sabe que você vai se formar a tempo de fazer a prova ou a tempo da sua futura nomeação, então tá tudo bem você já começar a estudar para concursos de nível superior. O que pega aqui? Os concursos públicos, eles ficam cada vez mais especialistas, querendo dizer que como aumenta a concorrência, aumenta também o nível de preparo dos candidatos, o pessoal começa a estudar cada vez mais, e as bancas, percebendo isso, começam a exigir cada vez mais. Só que áreas diferentes têm exigências diferentes. Então você pega um concurso para tribunal e um concurso para área policial, o perfil das provas ele é muito diferente, ainda que seja a mesma banca. Vai ter familiaridades do perfil da banca, mas a área do concurso dá muita diferença de uma área para outra. Tem área administrativa também, área educacional, enfim. O que é importante você saber? Que vai ser muito produtivo se você conseguir realmente definir desde o começo, não, eu vou focar em área de tribunal, eu vou focar em área policial. Ninguém vai segurar a sua mão e te impedir de você fazer uma prova, às vezes, de uma área que seja parecida. Mas é muito importante que você foque, porque na hora que você for escolher os editais que você vai concorrer, as provas que você vai estudar, você vai ter uma precisão muito maior na hora de escolher as matérias que fazem sentido. Então você está estudando para a área de tribunal, você está estudando as mesmas matérias sempre. E dentro daquelas matérias, você está estudando os mesmos tópicos sempre, entende? Se você for para a área policial, por exemplo, em processo penal já vai mudar muita coisa, vai mudar bastante coisa, vai ter muita coisa nova que não tinha ali na área de tribunais. E tem coisa que tem na área de tribunais também não vai ter na área policial. Então existe essa diferença. Tem também a área legislativa, que é um pouco parecida, mas às vezes muda algumas coisas. Então é importante ter esse planejamento desde o começo, porque a gente tem muitos concursos públicos, né? Há quem diga que não, mas é loucura. Acho que nunca saiu tanto concurso público na história do Brasil. E se você pega, por exemplo, a área de tribunais, que é uma área que eu gosto muito, sai muito concurso o tempo todo. Cara, tem concurso de tribunal saindo todo mês. Se você não se limita a ficar na sua cidade ou no seu estado, cara, o tanto de TRT que sai, os TRFs, os TJs, são muitas possibilidades. Por exemplo, eu tô aqui em São Paulo. Às vezes eu topo, faria no Rio de Janeiro, faria em Minas, às vezes eu toparia fazer no Paraná, tem gente que toparia fazer em Brasília, então são muitas possibilidades, óbvio, depende da vida de cada um, mas ainda que você fique só no seu estado, vai ter o TJ, vai ter o TRT, vai ter o TRF, tudo da sua região aí. Então são várias possibilidades e eles são cíclicos, então dificilmente eles acontecem em datas próximas. Então você faz um hoje, às vezes daqui 11, 12 meses já tem um outro concurso de uma área parecida. O que é legal também, às vezes a pessoa ela fica mais específica ainda, então o cara não estuda só para a área de tribunais, ele estuda só para TRTs. Ele topa trocar de estado, né? Porque senão vai demorar muito tempo para esperar o TRT, mas ele tá focado em TRT e aí ele faz para 3, 4 estados diferentes, dá essa rotatividade, dá um tempo legal entre uma prova e outra, ele consegue se preparar e esse cara, por ser especialista, ele consegue uma aprovação mais rápida. A minha primeira dica para você aqui, com essa primeiro ponto que eu tô falando, é não fica pulando de galho em galho, porque cada vez que você muda, você tá concorrendo com um cara que às vezes ele é especialista, às vezes ele tá focado só naquela área. Não é que você não pode mudar, né? A gente deve mudar sempre que for necessário, a gente tem que estar pronto para fazer essa análise, mas no geral não é produtivo cada prova de concurso que você for fazer, você trocar a área completamente. Você pega a prova do INSS, a quantidade de conteúdo de previdenciário que tem ali, cara, é muita matéria, e aí você passa meses estudando isso, depois você troca de área, entre aspas, você meio que desperdiça aquele conhecimento de previdenciário, se você tá indo para uma prova que você não vai usar. Às vezes você vai para um TRF, aí você reaproveita, então assim, foi uma boa decisão, entendeu? Mas tenha essa sensibilidade de fazer essa comparação, porque no
longo prazo, às vezes você se arrepende de ter ficado trocando de área e as áreas não fazerem sentido nenhum entre si, você acaba, de novo, entre aspas, perdendo o estudo de algumas matérias. E entre aspas, porque o estudo não se perde, né? Você está desenvolvendo a sua capacidade sempre, no seu intelecto. Então, sempre tira um proveito dali. O segundo ponto que eu quero falar com você, que é um erro muito comum e que real atrasa muita aprovação e atrasa a aprovação de gente inteligente, cara, de gente que estuda com disciplina, de gente que tem compromisso. Mas é um detalhe que a pessoa não faz e acaba atrasando. É não mensurar erros e acertos para saber onde focar. É muito comum as pessoas estarem o tempo todo se depreciando, né? Falar, eu vou mal em tal matéria, eu sou horrível, eu sou muito ruim, que não sei o que. Cara, não importa. O que importa é como que tá a sua curva de evolução. Quando eu comecei a estudar para concursos, eu já dei um jeito de medir rapidamente como que eu estava indo em todas as matérias. Então, quando eu comecei a estudar, eu meio que tirei uma medida ali de como eu estava em cada matéria. Spoiler, eu estava ruim em todas. Mas eu falei, cara, esse aqui é o meu ponto de partida. Agora importa para onde que eu vou, entendeu? Foi uma decisão de sobriedade. E aí, o que eu fiz? Continuei medindo. Eu fiz muitos simulados, muitas listas de exercício. E aí tem aquela tabelinha que eu sempre deixo aqui no link para vocês, lá do meu Drive, que é o quê? Para cada tópico de cada matéria, eu tinha registrado quanto que eu estava acertando de exercício, em porcentagem. Então, eu colocava lá que eu estava fazendo 60% em direitos políticos, em direito constitucional. Depois, quando eu reestudava aquela matéria, subia para 68%, depois para 74%, entendeu? E aí eu ia vendo, nossa, tô evoluindo e tal. Por quê? Porque quando chega perto da sua prova, você tem que olhar os seus dados que você mesmo registrou e falar, e agora? Eu vou focar onde? Agora eu vou revisar mais o quê? Putz, eu tenho só 3 semanas até a prova, e agora? Entendeu? E aí as pessoas ficam nesse agora e não fazem nada e continuam fazendo a mesma coisa que estava fazendo e muitas vezes continuam estudando a matéria que nem precisa estudar mais, que a pessoa já tá boa e coloca o mesmo peso nessa matéria que ela tá boa com a matéria que ela tá ruim, porque ela não mediu isso. Às vezes ela até sabe que ela tá pior naquela lá, mas ela não mediu, ela não anotou pra ela ver, nossa, a diferença tá muito grande, eu preciso nivelar isso aqui pra cima, entendeu? E as pessoas estudam pra concurso 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a pessoa ela não tem a estatística, ela não tem um dado, não precisa de um negócio complexo, é o nome do tópico e do lado quando o exercício acertou, e às vezes uma data em cima, né, se você for analisar isso em várias datas, entendeu? É muito importante, eu consegui evoluir rápido, foi por causa disso, porque eu tava medindo o tempo todo, e cara, não foge de fazer exercício, você tem que fazer exercício. Se você não está fazendo exercício, você não está estudando, você está só lendo ou só assistindo videoaula. Infelizmente, é muito difícil absorver informação assim, entendeu? É um estudo muito passivo, você fica parado ali. Nosso cérebro, ele não vai se conectar, não vai se prender àquela informação, porque não existe um compromisso por trás. E o nosso cérebro opera no modo economia de energia, né? Tem que gastar o mínimo possível. Então, cara, meça a sua evolução. Isso vai gerar tanto um senso de compromisso, quanto um senso de autoavaliação que vai permitir que você guie o seu estudo ao longo do tempo e assim você evolui muito mais rápido e também consegue quebrar o seu platô, que é o pesadelo de muitas pessoas. E o terceiro atrasador de aprovação em concurso público é uma coisa que, assim, infelizmente eu cansei de ver as pessoas fazendo. Praticamente, infelizmente, é unânime, quase unânime. Todo mundo faz isso. É estudar as matérias e criar relação emocional com elas. É óbvio que o concurso público, ele é um acontecimento da nossa vida que sim, tem muita relação emocional, tem muita coisa em jogo. É o futuro da nossa família, é o nosso futuro, é a pressão dos familiares, é a pressão da sociedade, é a nossa própria pressão, são as nossas próprias expectativas, são as formas que a gente se conecta com o nosso sucesso e com a gente conseguir alguma coisa e reflete aquilo na nossa autoestima. Então sim, envolve muitas emoções. O que você não pode fazer é projetar isso no seu estudo, no seu ato de estudar, entendeu? A vida de estudo vai estar cheia de emoções, mas o ato do estudo não pode ter emoção. Por quê? Porque senão você sabota muito toda essa organização que eu acabei de te falar no segundo ponto, no segundo atrasador. Então o que acontece? O cara, ele vai estudar uma matéria, ele começa a estudar só a matéria que ele gosta. Porque quando ele estuda a matéria que ele não gosta, é a matéria que ele vai ruim. É por isso que ele não gosta, entendeu? Ninguém gosta da matéria que vai ruim. E aí você começa a alimentar, você começa a incentivar que esse sentimento cresça quando você age assim repetidas vezes. Então você sempre estuda a matéria que você gosta, você nunca estuda a matéria que você não gosta. E quando você não estuda, você já começa, e quando você estuda ela, você já começa a ler assim,
matéria, que chato pra caramba, nossa, que negócio insuportável, nossa, nada a ver, só tem que decorar. Cara, isso acontece, tipo, você vai estudar, sei lá, direito ambiental, tem que decorar muita coisa, insuportável, previdenciário, tem que decorar muita coisa, insuportável, às vezes até tributário, tem que decorar muita coisa, chato pra caramba, eu já estudei todas essas matérias, não era legal, mas o meu termômetro pra saber o que eu devo, o que eu não devo estudar, não é o tanto que eu gosto da matéria, é o tanto que eu preciso aprender ela. Se eu vou estudar pra uma prova que o peso dessa matéria é muito grande, não importa se eu gosto, se eu não gosto, se eu me sinto bem, se eu não me sinto bem, o que importa é quanto eu tô acertando e quanto eu preciso acertar para ser aprovado. Óbvio, sempre relacionando com o peso dessa matéria na prova. Então, tome muito cuidado, porque se você começar a alimentar na sua vida esse estudo todo conectado por emoções, você vai sempre ser, entre aspas aqui, refém das suas emoções. Quando você não estiver bem de cabeça, você não vai conseguir estudar. E cara, infelizmente, o estudo para concurso, assim, vão ter vários dias que você não vai estar bem de cabeça e você não pode perder todos eles, entendeu? Às vezes você vai fazer um simulado, você vai mal no final de semana, chega na segunda-feira você está indisposto para estudar, você vai estudar justamente a matéria que afundou sua nota. E aí? Você vai ter que estudar do mesmo jeito, entendeu? Então, muito cuidado, cara. Cuida da sua cabeça, pratique atividades físicas, tenha a vida mínima social que você precisa ter aí para ter as ideias no lugar. Tente viver uma vida saudável e cuide do seu psicológico, porque você precisa dessa sobriedade para sua relação com as matérias ser objetiva. Você vai decidir o que você vai estudar, não é algo que você está se sentindo no dia, não é se você gosta daquela matéria ou não, entendeu? Você tem que ter a mesma disposição para estudar todas as matérias. Você tem que ter a mesma dedicação para estudar todas as matérias e não sempre voltar para aquela questão sentimental, puta, essa matéria é muito ruim, eu não consigo estudar, não flui. Cara, se não flui, a decisão que você tem que tomar é objetiva. Pô, não tô aprendendo lendo isso aqui, o que eu vou fazer? Vou buscar um curso, vou buscar uma videoaula. Não tô entendendo nada a explicação desse professor. O que você faz? Você troca o professor. Deixa eu ver se uma abordagem diferente vai me ensinar o que eu não tô conseguindo aprender. Entendeu? Resolver as coisas de maneira objetiva. Se a gente tem algum problema na nossa vida, sei lá, sua torneira para de sair água. O que você pensa? Acabou a água? O que você faz? Você abre outra torneira. Saiu água na outra torneira. Você fala, opa, então não acabou a água. Tá vendo? Esse jeito lógico de pensar, você começa a diagnosticar, você começa a eliminar as possibilidades do que podem estar atrapalhando. Pô, será que a torneira quebrou? Será que entupiu ali o encanamento? Aí você começa a fazer vários testes, entendeu? Chama o mecânico, o cara tenta resolver, o cara olha e fala, pô, olhei aqui, não tem nada de errado no encanamento da sua pia. Aí vai ter que chamar o cara que vai mexer, às vezes vai ter que quebrar o chão. Então você vai investigando, você vai eliminando as possibilidades, você vai trazendo alternativas até você resolver o problema. E o seu estudo para concurso, para você evoluir rápido, para você evoluir com consistência, para você aprender realmente a matéria, é muito positivo que você leve ele dessa maneira, essa maneira sóbria, essa maneira objetiva, e não fique fazendo essas conexões emocionais que só vão servir para sabotar o seu estudo, a sua consistência e a sua disciplina. Além dessas 3 que eu falei, eu tenho certeza que existem muitas outras atrasadoras de aprovação. Se você quiser deixar uma aqui nos comentários, eu vou achar muito legal, porque as experiências das pessoas são diferentes e vai ser bom também para alertar outras pessoas, alguns hábitos, alguns costumes que podem deixar a pessoa mais longe do objetivo dela, de conseguir uma aprovação no concurso público. Se você é concurseiro e não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.